Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças damos ao nosso Senhor. A paz, igreja. Amém. Graças a Deus. Aqui nós estamos unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, na presença do Senhor. Hoje é culto de edificação a Deus. Amém. Deus, Ele tem edificado as nossas vidas para a honra e a glória dEle. Antes de nós iniciarmos, irmãos, na palavra de Deus, eu quero agradecer aos nossos queridos e amados irmãos que estão aí nessa noite assistindo, curtindo, comentando, amém, graças a Deus. Nosso irmão querido pastor Davi, Deus abençoe, obrigado pastor, pelo senhor estar aí também nessa noite aí nos assistindo. Estávamos aí agora de pouco lá na rádio, agora está aqui. Nossa irmã Silvia Campos, amém? Silvia Campos é a esposa do meu querido amigo Maurício Campos, que é lá do trabalho também. Vinícius Rodrigues, Deus abençoe. Pastora Adriana, Deus abençoe, pastora. Pastor Josias, ó o pastor Jó aí, amém, em nome de Jesus. Faz tempo aí que nós estamos aí com saudade. Vemos a hora dele estar aqui também pregando aqui no culto, amém, em nome de Jesus. A minha prima, ela está direto aqui, graças a Deus. Deus abençoe, Maria Lúcia. Amém, a sua vida, de antemão, quero agradecer, porque você está na rádio, você está na igreja, muito obrigado, amém, pela tua presença, saudade de vocês aí, logo eu vou estar indo aí, amém, quando vocês menos esperar, eu estou aparecendo aí para tomar um café. Zefinha dos Santos, Marinalva Santos, Márcia Sobral, que é a mãe do nosso querido irmão Sander, amém, pede oração por toda a família, graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, então vamos orar, irmãos, nesse momento, vamos buscar Deus em oração, por essas vidas aqui também, vamos orar mais uma vez pelo Tiago. O Tiago pediu oração aí no domingo, tem muita gente pedindo oração, né, irmãos, graças a Deus, a live aí do domingo, quando saímos daqui, ela estava alcançando as 500 e poucas pessoas, ela já está com 900 pessoas lá, graças a Deus. Eu dou glória a Deus por isso, porque a gente pensa que não, mas Deus está trabalhando aí nessas lives, amém, em nome de Jesus. É uma estratégia nova que Deus tem lançado aí para a sua igreja, então vamos aproveitar essa estratégia o quanto antes, né? Vamos aproveitar que Deus está trabalhando nas famílias. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, meu Pai, porque Tu és Deus maravilhoso, soberano, bendito, e que se importa com cada um de nós, pequeninos aqui nesta terra. Pai, põe Tuas mãos sobre a igreja do Senhor nessa noite, derrama a glória do Senhor sobre a Tua casa, Senhor, fica conosco, meu Deus, eu quero pedir em especial por essas vidas que pedem oração. Nossa irmã Márcia, que pediu oração por toda a família nessa noite, vai lá de encontro a toda a casa, a todo o lar, nesse momento. O Tiago, Jesus, que no domingo aqui, ele pediu oração pela sogra dele. Ó Deus, visita ali em nome de Jesus. Meu Deus, nossa irmã Cleusa também, Jesus. Nossa irmã Cleusa, vai de encontro à vida da tua filha também, que hoje ela participou ali, Jesus amado, meu Pai, de poder de um exame. Vai de encontro à vida da tua filha, da Ivonete, do Erickson, de todas as pessoas, meu Pai, de todas as vidas que tem aí nos assistido, e aqueles também que não tem tempo, muitas vezes está vindo no culto, põe Tuas mãos também, ó Deus, para a glória de Deus. Nosso irmão Domingos, nossa irmã Josi, nosso irmão Samuel também, que não puderem estar aqui, meu Deus, nosso irmão Bruno, enfim, Jesus, vai de encontro nesta hora essas vidas, para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Pode sentar em nome de Jesus. E eu quero agradecer ao meu Deus também, amém, graças a Deus, pelas orações dos irmãos, né, irmãos, verdadeiramente, que nem eu disse lá no WhatsApp, agora, eu já cria, né, irmãos, agora eu creio que Deus é comigo mesmo, graças a Deus, eu agradeço a Deus pelo grande livramento que Ele me deu ontem de manhã, não só a mim, mas também a todos que estavam lá no ponto de ônibus, e depois, graças a Deus, né, irmãos, lá na delegacia ligaram, eu fui atrás lá, consegui recuperar todos os meus documentos, todas as minhas roupas, só levaram um celular pequeno lá, mas amém, meus documentos, estava tudo lá, né? Meu celular que estava escondido no fundinho da bolsa também estava lá, graças a Deus. E eu somente tenho a agradecer aos irmãos que oraram, tá, irmãos? Que eu mandei mensagem lá para o grupo de pastores também, oraram por mim, mandei mensagem aqui para o grupo da igreja, também oraram. Muito obrigado, irmãos, a nossa oração, ela tem poder, graças a Deus. Nós temos que acreditar que Deus zela pelos seus pequeninos, irmãos. Muito obrigado pela oração, pela preocupação dos irmãos para com a minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Mas, irmãos, vamos para a palavra de Deus nessa noite.
Vamos a uma reflexão da palavra de Deus. Eu prometo não ir muito além, mas vamos ler alguns versículos essa noite. Hoje é um culto de edificação a Deus, e no culto de edificação Deus quer edificar nossas vidas. O que é edificar? Estruturar, irmãos, firmar, alicerçar. Isso significa edificação. Eu quero pedir aos irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 26, versículo 40 e o 43. Eu quero ler 2 versículos com os irmãos. É um texto conhecido da igreja, e depois nós vamos percorrer mais alguns textos aí, se assim der tempo. Mateus capítulo 26, versículo 40, diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá no versículo 43, diz assim, pulando lá para o 43, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Romanos capítulo 13, vamos lá para Romanos capítulo 13 agora? Romanos capítulo 13, lá no versículo de número 11, Romanos 13, versículo de número 11, amém, glória a Deus. Diz assim: façam isto compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Eu quero repetir mais uma vez esse versículo, amém? Romanos 13, 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Desde quando a nossa salvação está mais próxima? Desde quando nós aceitamos Jesus. Nós temos que acreditar nisso. Desde o momento que a gente aceitou Jesus, a nossa salvação, ela está mais próxima. E a preocupação de Jesus, a preocupação do Senhor, é para que a igreja, ela não venha dormir, ela não entre em uma letargia espiritual. O que quer dizer isso? Que nós venhamos a cair no sono. A igreja precisa entender a noção do compromisso e da aliança que ela tem com Deus. E Paulo aqui no livro de Romanos, se nós formos aqui alguns capítulos antes, se nós formos aqui ler, passear em alguns capítulos antes, Paulo, ele está aqui, né, meus amados, dando praticamente algumas considerações finais ao povo de Roma. Ele trabalha aqui o fundamento da nossa liberdade cristã, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos uma liberdade cristã. Nós temos uma liberdade hoje porque antigamente nós éramos presos. Nós éramos presos aos fundamentos desse mundo. Nós éramos presos às situações desse mundo. Nós éramos presos, né, meus amados, acorrentados pelas coisas que o inimigo muitas vezes fazia nós fazer. Só que hoje nós temos uma liberdade espiritual. Nós podemos gritar para o mundo ouvir que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos de Deus, que nós somos ungidos do Senhor, que hoje o inimigo, ele não tem mais poder contra a nossa vida. Mas para isso nós precisamos acreditar, porque Jesus disse ali aos seus discípulos: orai e vigiai, porque o espírito ele é forte, mas a carne ela é fraca. E se não tomarmos cuidado diante das situações que acontecem no mundo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos cair num sono espiritual. Nós vamos acabar caindo numa fraqueza espiritual. Nós vamos acabar caindo aí, né, irmãos amados, numa letargia espiritual. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo cita no livro de Romanos, que nós não vamos ir lá agora, sobre o valor que deve reger a vida cristã, sobre alguns valores que precisam ser regidos na nossa vida. Que valores são esses? O amor, né? Nós precisamos
né, irmãos amados, ter amor, a tolerância, tolerar certas situações em nossa vida, tolerar algumas situações que muitas vezes querem nos envolver. Nós precisamos aguentar, ter paciência em algumas situações que vêm na nossa vida, porque se nós usarmos a nossa natureza, o que vai acontecer? Nós vamos perder a calma, nós vamos brigar, nós não vamos ter paciência, nós vamos nos precipitar em algumas coisas. Então o apóstolo Paulo fala muito sobre tolerância aqui no livro de Romanos, irmãos. E a nossa disciplina espiritual, que nós temos que ser disciplinados. O povo de Deus, ele tem que se mostrar diferente. O povo de Deus, ele precisa se mostrar, irmãos amados, que ele é diferenciado das outras pessoas. Se o mundo, né, irmãos amados, que se diz jaz no maligno, quer levar tudo a ferro e fogo, se o mundo, né, irmãos, a tendência do mundo é ganhar, sempre ganhar, e a nossa natureza ter razão, o apóstolo Paulo nos mostra aqui no livro de Romanos, que a disciplina espiritual é diferente. A disciplina espiritual é como Jesus disse um dia ali: quando pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Quando pedirem uma capa, dê também a túnica. Quando te baterem numa face, dê a outra. É difícil, né, irmãos, fazer isso. É muito difícil a gente ser cristão no mundo que nós vivemos hoje, porque o mundo hoje, né, ele quer só ganhar, ele quer ser, ele não quer ter. Aliás, ele quer ter, ele não quer ser um servo de Deus, um filho de Deus. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque nós lemos aqui, irmãos, no versículo de número 11, no capítulo de Romanos, capítulo 13, versículo 11: façam isso compreendendo o tempo em que nós vivemos. Em outras palavras, diz assim, irmãos: digo isso conhecendo o tempo, porque já naquela época, o mundo, né, irmãos amados, já estava envolvido já com situações mundanas, e as pessoas estavam, né, irmãos, sendo levados por esse tipo de situações. E a palavra de Deus diz nessa noite, irmãos, que já é hora de nós despertarmos do sono. Quando o Senhor fala que já é hora de nós despertarmos do sono, o que Ele quer dizer? Já é hora de nós abrirmos as nossas mentes, os nossos corações, os nossos olhos espirituais, e pararmos de seguirmos conforme o sistema desse mundo. Nós temos que seguir conforme o sistema de Deus, o sistema de Jesus. Por isso que devemos deixar aquela palavrinha marcada que Jesus falou: o espírito é forte, mas a carne ela é fraca. Porque se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba caindo na tentação do inimigo, a gente acaba caindo na tentação da carne. E isso o apóstolo Paulo disse porque ele já conhecia o tempo em que ele estava vivendo. E nós conhecemos o tempo em que nós estamos vivendo? Será que nós podemos olhar com nossos olhos espirituais e ver o tempo que nós estamos vivendo? Será que nós vamos ceder às coisas que estão acontecendo no mundo, ou nós vamos combater as coisas que estão acontecendo no mundo? E o apóstolo Paulo ainda diz mais aqui, irmãos, meditando mais uma vez em Romanos capítulo 13, 11, ele diz assim, irmãos, começando de novo: façam-se isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos Jesus. Quer dizer, a cada dia que se passa, a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. A cada dia que passa, nós temos que entender, nós temos que levar a nossa vida espiritual como se Jesus Cristo viesse daqui a 1 minuto, ou viesse agora. Nós temos que preparar a nossa vida como se Jesus já estivesse próximo, às portas. Nós nunca devemos pensar assim: Jesus vai demorar, os pastores têm pregado aí a vida inteira que Jesus vai vir e nunca vem. Não, nós temos que sempre estar pensando assim: uma hora ou outra, ou daqui a 1 minuto, ou no estalar de dedos, Jesus, ele pode vir, irmãos. O arrebatamento da igreja está próxima, e Paulo nos diz para não nos adequarmos a uma inércia espiritual, a não nos adequarmos a um sono espiritual, a não nos adequarmos a um apagão espiritual, não nos apagarmos.
mas ficarmos acesos em Cristo Jesus, ficarmos movimentando, amém, em Cristo Jesus, não parar, mas continuar, meus amados. E o sono espiritual não pode ser a posição da noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela tem que estar ativa, irmãos, e enquanto a gente dorme espiritualmente, a nossa casa, ela se desmancha, ela se destrói. Hoje é um culto de edificação. O que é edificação? Edificar, sustentar, alicerçar em Cristo Jesus, buscar a palavra de Deus, que é alimento espiritual, buscar a água da vida, que é Cristo Jesus. E se a gente não tem força para buscar esses alimentos espirituais, o que vai acontecer? A gente vai ficar fraco, a gente vai dormir, a gente vai se desmanchar, a gente vai se destruir. Nos impede até de perceber que nós temos uma aliança com Cristo. Por que tem tanta gente fraca no mundo? Por que tem tanto cristão fraco? Por que tem tanto cristão, né, irmãos, que nós vemos nos últimos dias, muitos cristãos se afastando da presença de Deus? Por quê? Porque não se alimentaram da palavra, não se alicerçaram na presença do Senhor, não acreditam mais que tem essa aliança com Deus. Tem muitos que dizem, irmãos, Deus não vai me perdoar mais não. Deus, Ele não pode mais me perdoar porque eu cometi isso, cometi aquilo, mas nós temos uma aliança com Deus, essa aliança não foi quebrada. Deus não diz na sua palavra que ela foi quebrada. E a gente tem que entender que a gente está num campo de batalha, e dormir é um risco nesse campo de batalha. O soldado, quando ele dorme num campo de batalha, o que acontece? Ele morre. Inclusive hoje é dia do soldado, né? E o soldado, né, irmãos amados, se ele dormir no campo de batalha, o inimigo vem, e o que faz? Destrói ele. Todos os dias nós temos que estar preparados. Já é hora, diz a palavra, de despertarmos do sono. E eu quero colocar lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, 14, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. A palavra de Deus diz essa noite que nós somos o quê? Luzeiro. O que é luzeiro? É como é uma luz, né, irmãos, que você coloca para iluminar o local. Uma casa que está escura. É uma lâmpada muito forte, vamos colocar assim. E o que uma lâmpada, quando ela brilha demais, o que ela passa a ser? Uma referência naquele lugar. Então nós temos que entender que nós somos o que nesse mundo? Uma referência. Deus nos colocou nesse mundo como referência, e isso não pode passar despercebido na vida do crente. Ele tem que entender que nesse mundo ele é a luz do mundo, e a luz, ela permanece acesa, ela não pode apagar, ela não pode dormir, ela não pode entrar em trevas, ela não pode se esconder, porque Jesus disse claramente aqui aos seus discípulos: quando essa luz ela é acesa, ela é colocada numa vasilha. Ao contrário, ela é colocada num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na sua casa. Quer dizer, ela não é colocada debaixo da mesa. Deus não fez eu e você para ser colocado debaixo da mesa. Deus não fez eu e você para se esconder debaixo de alguma coisa. Deus fez eu e você para nós iluminarmos, ficarmos no ponto mais alto e sermos referência para as pessoas que estão nessa terra. Por isso que às vezes, irmãos, eu fico assim quando muitas pessoas que já têm tempos de crente, mas tempo de crente hoje em dia não é questão. Mas muitas vezes eu fico vendo pessoas, né, irmãos, que estão há tanto tempo na presença do Senhor e muitas vezes têm a coragem de dizer que não estão preparadas, né? Deus muitas vezes fala para ela: filho, faz isso, faz aquilo. Não estou preparado ainda. Mas quando você vai se preparar?
porque a palavra de Deus diz nessa noite que você é referência. Tem aqueles que têm 30, 40 anos na igreja e ainda não se sentem preparados, estão escondidos debaixo de alguma coisa, estão escondidos debaixo da mesa, enquanto que aqueles, há muitos que aceitam Jesus, né? Como o apóstolo Paulo disse aqui, né, meus amados, que ele disse aqui no começo, aqui, né, irmãos, que nós temos que despertar do sono e acreditar que Jesus está vindo cada dia mais. Há pessoas que aceitam Jesus hoje, e elas brilham como a luz, e querem brilhar, ser referência nessa terra, já querem ser alguma coisa, já se encontram preparadas para fazer alguma coisa. É como disse o profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós temos que ser assim, irmãos, como uma cidade, que diz aqui a palavra de Deus, aqui, irmãos, em Mateus, né, capítulo 5, versículo 14, para terminar, para ficar gravado na nossa mente, né, meus amados, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Somos uma cidade construída, você é uma cidade construída. Quando Jesus fez você, fez a mim, fez a nós, e você que está na sua casa, foi um projeto de uma cidade construída. Não é uma cidade como nós vemos para hoje, cidades esburacadas, cidades quebradas, cidades falidas, mas nós somos uma cidade bem construída, bem alicerçada, e ela não pode ficar escondida dentro de um monte. Você tem que se mostrar para o mundo que você é capaz. Nós temos que nos mostrar para as pessoas que nós somos capazes. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos fortes. Como o apóstolo Paulo estava fraco, o que Deus falou para ele? É na sua fraqueza que eu te fortaleço. Então levanta, vai embora. Se você está fraco, então dá glória a Deus, porque se o apóstolo Paulo estava fraco e Deus falou para ele que fortalecia ele através da fraqueza dele, então nós temos que dar glória a Deus. Quando eu falar que estiver fraco, eu vou dar glória a Deus, porque Deus trabalha na minha fraqueza, graças a Deus. E eu sou luz do mundo, eu sou uma cidade bem construída, diz a palavra de Deus, e eu sou luz que não pode ser colocada debaixo de alguma coisa, mas eu tenho que ficar em cima, eu tenho que ser referencial para esse mundo, e você é referencial para essa terra. Nunca se julgue incapaz, ou nunca se julgue que você não pode, mas diga que eu sou luz nessa terra, e eu sou edificado por Deus, em nome de Jesus. Vamos levantar, vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai nessa noite, vamos agradecer ao Senhor. Você que está na sua casa também, acredita que você é luz, você reluz, amém, em nome de Jesus, você resplandece, nós resplandecemos na presença do Senhor, a luz de Deus reflete em nós, igreja, a luz do Senhor reflete em nós, e se essa luz reflete em nós, não podemos ficar escondidos, mas a gente tem que ser referencial em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos essa noite, meu Deus, nós te exaltamos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és glorioso, de, meu Pai, ceder para os pequeninos do Senhor os mistérios de Deus. Senhor, o Senhor não guardou isso para os grandes, diz a palavra de Deus. O Senhor, meu Pai amado, reservou isso para nós que somos pequeninos, Pai, na presença do Senhor. E a palavra do Senhor disse nessa noite que essa luz, ela tem que reluzir, essa luz ela não pode ficar escondida, essa luz ela tem que ficar no ponto mais alto de uma casa, essa luz, meu Pai, ela tem que iluminar as trevas. Senhor amado, meu Pai de poder, esta luz tem que ser referencial para as vidas, e a palavra do Senhor ainda diz claramente nessa noite, que nós somos uma cidade bem construída, bem alicerçada, bem edificada, bem, meu Pai amado, caprichada, Senhor. Esta cidade somos nós, Pai, na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz nessa noite, uma cidade que não pode ficar escondida dentro de um monte, mas ela tem que sobressair sobre as pessoas, ela tem que se levantar, aleluia, ela tem que animar vidas, ela tem, meu Pai bendito, meu Pai da glória, Senhor de poder, que renovar vidas. Pai, o Senhor colocou sobre nossas vidas
uma responsabilidade muito grande. O Senhor disse claramente nessa noite: é hora de despertarmos do sono, porque a tua vinda é próxima. Meu Deus amado, é hora da igreja se levantar do estado de letargia. É hora da igreja levantar-se, meu Pai da glória, meu Pai de poder, desse espírito de sono, meu Pai. É hora de nós levantarmos como guerreiros de Deus, guerreiros da luz, e levarmos a palavra de Deus, a palavra da esperança, levarmos essa luz do Senhor para outras vidas que estão morrendo, que estão escondidas, que não tem mais força para nada. Pai, põe tuas mãos sobre cada um de nós, meu soberano Senhor. Manifesta a sua glória sobre a tua igreja, manifesta o seu Espírito Santo sobre nós, meu Pai poderoso. Senhor, através desta oração, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha animar vidas, meu Deus. Venha despertar a igreja de Deus, venha despertar teus filhos que estão em casa nos assistindo, meu Deus. Que não sejamos nós, mas que seja o seu Espírito, Senhor, que seja o Senhor sobre nossas vidas. Pai, desperta-nos do sono, como disse a tua palavra nessa noite, quando o Senhor estava ali no monte orando, e viu, meu Pai, os teus discípulos dormindo, e os aconselhou: o Espírito verdadeiramente é forte, mas a carne ela é fraca. Então nos fortaleça, meu Pai, para combatermos o bom combate, para ficarmos firmes na presença do Senhor, para que nós possamos andar de cabeça erguida nesse mundo, não cabisbaixos, mas mostrarmos que nós somos soldados de Cristo nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que nos assistiu nessa noite. Deus abençoe que você que tem participado. Amém, em nome de Jesus. Não esqueça que nós temos mais lives essa semana. Nós temos aí um culto, amém, na sexta-feira, lá na igreja Elim Bandeirantes. Também sábado temos ali o aniversário da igreja Elim, Jardim dos Reis, e domingo nós estaremos aqui com o culto da família, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. E com o amor de Deus Pai, a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja em nossas vidas e nossos lares, de hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. E que Deus esteja na sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Dê uma salva de palmas em nome de Jesus.